Fala, galera pai d'égua que é apaixonada por futebol. Sejam bem-vindos ao BandolaCast, o podcast do torcedor paraense. Vamos repercutir neste episódio Série C, Série D e também Sub-20 da Águia Guerreira do Souza, a Tuna Luso brasileira. Bom, vamos falar no primeiro bloco sobre a situação de Remo e Paysandu na Série C. O Remo com a corda no pescoço precisa de uma vitória urgente contra o ABC no próximo domingo no Bainão, senão vai dar adeus de vez às chances de classificação. O Paysandu viaja até Salvador para encarar a equipe do Vitória, que também está empolgada aí, sonhando com classificação, e o Papão vai em busca aí de mais um triunfo para tentar garantir de vez a sua classificação para o quadrangular de acesso. E na Série D, o Castanhal enfrenta o Motoclube, o seu antigo algoz, nessa briga aí para se classificar. Situação complicada do Japim, mas ainda dá para sonhar com classificação. E o fim melancólico da Tuna Luso brasileira na campanha da Série D do Brasileirão, nessa primeira participação da Tuna, que ano que vem também está confirmada na competição. Galera, esse episódio está no YouTube, você pode se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar com os seus amigos, e também nas principais plataformas de podcast do Brasil. Meu amigo Amori, bem-vindo. Amigo, e esse Paysandu e Vitória? Se fosse umas 5 rodadas atrás, eu colocaria o Paysandu como muito favorito. Porém, como eu disse, o Vitória virou a chave e está sonhando com classificação. Promessa de casa cheia lá no estádio Barradão, e o jogo que vai ter transmissão aí ao vivo pela TV Liberal, e a chance de todo mundo acompanhar essa partida. Aquela vitória contra o Confiança por 1-0 dá essa moral em termos de que o Paysandu pode, quando não tiver resultado, ir em busca do resultado, quando tiver desempenho e ir em busca do resultado, esse é o espírito para se classificar numa competição como uma Série C. Às vezes não vai dar para ser no desempenho, mas vai ter o resultado. E como é que tu enxerga a postura do Paysandu diante desse Vitória com o Barradão lotado? Será que é um clima bacana para testar esse elenco aí, mais um jogo de pressão? Bem-vindo, amigo. Valeu, Smith, valeu, Ítalo, e quem nos acompanhando aí no YouTube, nas plataformas de áudio. Eu acho que tu falaste a palavra certa é que o Paysandu contra o Confiança, e já tinha sido contra o Volta Redonda, é claramente isso. Não tem desempenho, mas tira o resultado. Eu acho que o fato de jogar em casa faz muita diferença, porque se talvez o Paysandu jogasse ou sem torcida ou fora de casa, com o desempenho que ele teve, pegar esses dois jogos contra o Volta Redonda e contra o Confiança, que foram na Curuzu, jogos que o Paysandu jogou muito. O Volta Redonda foi o pior, mas contra o Confiança, o primeiro tempo foi ruim, o segundo tempo melhorou um pouco, o Paysandu com muita dificuldade de criar, muita mesmo, errando muitos passes, o time muito nervoso, tomando cartão, umas faltas violentas até desnecessariamente, que a gente vai repercutir daqui a pouco, que isso vai ter clara influência no jogo de domingo. Mas tu falaste a palavra certa. É o campeonato de 19 partidas. Você não vai jogar 19 partidas bem. Apesar que na Série C é de final de semana e final de semana, mas tem viagens desgastantes e por aí vai. Nossos times do Norte sofrem muito com isso de ter que atravessar o país. Então, não dá para você manter um desempenho. Quando você não mantém, aí você, durante o jogo, um jogo difícil como foi esse do Confiança, onde o Paysandu ele começou tomando até uma certa pressão. O Confiança é um time que tem muito... O Eutrópio deu uma organizada no time, mas o Confiança é um time que ele tem muito problema para fazer gol. Muito problema na criação. O Confiança cercava a área, e não só ali nos primeiros minutos, depois o Paysandu deu uma acordada, como também no segundo tempo, que estava precisando do resultado, porque o Confiança está brigando para não cair. O Paysandu... E o segundo tempo, o Paysandu começou com aquela pressão inicial, com uma característica dos times do Márcio e do Paysandu esse ano. Começou e já fez logo o gol, contou com a sorte, que a bola bateu no zagueiro, ali depois do desvio do Robinho. Eu acho que tu falaste muito bem isso. Não tá dando para jogar bem, o Paysandu não joga bem há pelo menos uns 4, 3 jogos, porque o clássico é uma outra história. Então, talvez aquela postura do Paysandu no Repá exigisse
um jogo daquele, um jogo mais tranquilo, de você empatar na casa do seu rival, só com a torcida do rival, e se dar por satisfeito, visto que também o rival precisava, e você, vamos dizer que tirar ponto do rival é um ponto positivo. E o Paysandu vai gerenciando. Eu acho que a gordura já foi gasta porque o pessoal de trás está começando a chegar. Mas não é. O Paysandu tá a classificação pela pontuação está praticamente encaminhada. Ele tem que terminar pelo menos entre os 8. E só se acontecer uma coisa muito fora do normal para o Paysandu não classificar. Quanto ao jogo de domingo, a gente tem aí. O Paysandu tem o desfalque do José Aldo, tem o desfalque do Mikael, o camarada que fica ali na frente da zaga. Esses dois desfalques muito importantes. O Márcio, não sei o que ele vai tentar fazer, porque ele geralmente deve estar treinando lá com a rapaziada, ele geralmente tem opções ali. Talvez o Wesley entrar ali no lugar do Mikael, ou não. O Wesley que joga ali na volância, ali como segundo volante, até como primeiro volante, mas que sai muito bem para o jogo. Para a posição do Aldo tem ali Marcelinho, tem algumas opções, tem o próprio Robinho, pode entrar de titular também, tentando fazer aquela função ali. Então, são alternativas que o Márcio pode tentar. Eu vejo um jogo onde o Paysandu deve estar um pouquinho. Eu acho que o Paysandu deveria estar um pouquinho cauteloso, porque é um clássico do Norte e Nordeste. O Vitória reagiu na competição, afastou aquele desespero de rebaixamento, porque o Vitória estava caindo pelas tabelas, agora já sonha com uma classificação já para amenizar, e vencer o segundo colocado da competição e vencer um jogo de duas equipes muito tradicionais que tem muita camisa, é sem dúvida muito importante. Talvez pelos desfalques o Márcio puxe um pouquinho no freio. Ou talvez não, porque a característica do Márcio de jogo de intensidade, de pressão e de tentar marcar no campo do adversário. Mas talvez ele tenha uma precaução justamente por isso. Nós temos desfalques importantes, vai ter que rodar o elenco, perdemos aí boa parte do nosso poder de fogo ali na criação, principalmente, que é o José Aldo, e na marcação ali com o Mikael, então talvez ele venha com uma cautela contra um adversário que vem em ascensão, que vem empolgado, que vai lotar o Barradão. E como tu falaste, muito legal e muito feliz em ver que a gente vai ter esse jogo, o jogo do nosso time, o time da nossa terra, assim como seria se fosse com o Remo também seria muito legal, como aconteceu ano passado no jogo do Remo e Ponte Preta pela Série B, a gente ter o nosso time no horário nobre do futebol, na principal emissora do Brasil. Então é muito legal para quem está aí para acompanhar. Todos vão poder acompanhar o Vitória e Paysandu de domingo. E só um detalhe, né? Eu espero que a emissora local aqui, a TV Liberal, ela entenda, né, a importância disso, de você transmitir jogos de Remo e Paysandu em TV aberta, porque aqui tem audiência. Pelo menos aqui na região metropolitana tem audiência. Né? A gente não precisa todo domingo ser obrigado a assistir jogo do time do eixo Rio-São Paulo ali, porque a audiência é garantida. Por exemplo, o Campeonato Paraense é transmitido pela TV Cultura e é um sucesso ali de audiência, tanto na TV como na internet. Então, tá mais do que provado que o torcedor paraense, ele gosta de assistir os jogos daqui. O remista vai querer secar e o bicolor vai torcer. E vice-versa. Se fosse o Remo jogando, o bicolor ia estar secando, né? E o remista torcendo. Então, é muito legal isso, mostra a força do produto e tomara que futuramente a nossa emissora local entenda a importância de mostrar o futebol paraense para a sua praça também. Amaury, eu queria só que tu comentasse também a respeito aí na mais nova contratação do Paysandu, o atacante da Alberto, e eu queria te perguntar uma coisa. É um nome que empolga nesse momento de Série C? Eu sei que vocês do Paysandu têm um drama aí em relação ao ataque, o comando de ataque principalmente. E olhando a competição, o Paysandu praticamente classificado para o quadrangular, e visando esse quadrangular, quais posições tu acha que ainda faltam contratar para que não chegue na hora ali do pega para capar, o elenco esteja desfalcado ou com aquela famosa expressão de lençol curto? Sobre o Dalberto, eu acho que é uma aposta. Eu acho que é para esperar ele ver de futebol nordestino, tá no CSA.
é bom ficar ligado. Ele teve, eu acho que em 2016, 2017, uma boa passagem pelo ABC, mas é bom ficar esperto aí para ver se dá certo, porque assim, quem sabe pode dar certo. A gente tem vários casos de jogadores que chegaram desacreditados, então esperar, ter cautela, como eu sempre digo. Cara, de posição, a posição da centroavance do comando do ataque era uma, mas o que eu acho que não dá mais tempo para fazer isso, era a zaga. Porque a zaga do Paysandu, ela não é tranquila. A gente está aí faltando 5 jogos para terminar a primeira fase da Série C. A zaga do Paysandu, ela não é consistente, ela não passa uma tranquilidade, ela se atrapalha em muitos momentos, com lances bizonhos até. E isso aí, a gente já falou em programa passado, desde o Campeonato Paraense, isso aí independentemente de quem for. Se é Marcão, se é Bruno Leonardo, se é o Genilson, é o camarada que dá segurança. Então ele já consegue ser regular. Ele jogou muito bem, tem atuado muito bem nas últimas partidas, é um desfalque importantíssimo para o jogo contra o Confiança. Ele tomou o cartão amarelo no jogo contra o Confiança, é um desfalque para o jogo contra o Vitória, importantíssimo. Mas quem faz a dupla com ele não tá legal e não tem uma comunicação legal. A bola alta, principalmente, é um terror. Mas pelo que eu tô vendo, o Márcio vai com esse pessoal mesmo. E fazendo o torcedor ficar muito apreensivo. Talvez o lateral esquerdo para ser reserva do Patrick Bray, tem ali o João Paulo, mas ainda não mostrou que veio. Mas é só para compor. Que a única posição mesmo que o Paysandu carece é da zaga. Porque as duplas de zaga com o Genilson não deram certo. Quem faz a dupla com ele não conseguiu se encontrar. Talvez no meio-campo, mas eu acho que no meio-campo, dependendo muito do jogo, a galera do meio-campo não compromete ou até consegue entregar na criação. Então, são essas duas posições aí que eu pontuei. A defesa, principalmente, precisava de um centroavante. Vamos esperar que o Dalberto dê certo. E talvez a lateral esquerda. Basicamente, são essas 3 posições que eu acho que mereciam uma atenção maior. Perfeito. Bom, lembrando, vitória do Paysandu no próximo domingo, às 4 da tarde, lá no estádio do Barradão. Jogo decisivo aí. Reta final de Série C é sempre decisivo. Bom, daqui a pouco a gente vai falar sobre o Clube do Remo. Agora eu quero conversar com o meu amigo Ítalo Souza aqui para falar de Série D. Porque eu tô com a tabela aqui, Ítalo, da Série D, e a situação é a seguinte. O Motoclube é o líder do Grupo 2 com 25 pontos. O Tocantinópolis com 22 é o segundo. Os dois já estão classificados para o mata-mata. O Fluminense do Piauí é o terceiro colocado com 17 e o Castanhal fecha o G4 também com 17. O Pacajus do Ceará tem 17. O Juventude Samas do Maranhão tem 6. 4 de julho e Tuna Luz Brasileira não tem mais chance de classificação. Ou seja, uma rodada super decisiva. E a rodada vai fechar dessa maneira, né? A primeira fase vai fechar dessa maneira. O Pacajus recebe o 4 de julho, a Tuna recebe o Tocantinópolis, o Motoclube recebe o Castanhal, mais uma vez aí o Motoclube do Caminho do Japim, e o Fluminense recebe o Juventude Samas. Meu amigo Ítalo Souza, e aí? Uma Tuna que infelizmente foi melancólica, pode encerrar uma campanha aí, pelo menos honrosa, né, com 13 pontos, né, não vai ser mais a pior equipe do campeonato. E o Castanhal, que conseguiu se complicar, acho que tinha grande chance de se classificar no jogo passado, contra a equipe do Pacajus, na Curuzu, empatou em 1-1 e agora vai para esse jogo decisivo. Assim, a esperança para a equipe do Castanhal é que o Motoclube poupe alguns jogadores lá, que eu acho difícil, né? Porque o Motoclube vai querer... se bem que está garantido o primeiro lugar do Motoclube. Estou vendo aqui, ele tem 8 vitórias e o Tocantinópolis tem 6. Então o Motoclube está garantido como primeiro lugar, né? Então não sei se o Motoclube vai poupar jogadores para enfrentar o Japim. E aí, Ítalo, frustrante a participação dos nossos times paraenses até aqui, ou o Castanhal ainda pode salvar a lavoura aí nessa última rodada? Bem-vindo, amigo.
Pois é, Smith, um abraço para ti, um abraço para Mauri e também para quem nos acompanha. Essa é, esse deslize do Castanhal no último jogo, cara, foi muito preocupante para a equipe e para a torcida castanhalense, né? Porque o Castanhal, vencendo o jogo passado, já estaria praticamente classificado, né, para a próxima fase da competição. Só que não foi o que aconteceu, né? Então o Castanhal entrou aí num grupo, numa região muito embolada, né? Como o Smith acabou de falar, são 4 equipes com 17 pontos. Então, é complicado, é complicado. O Castanhal tem aproximadamente agora 37% de chance de classificação, né? As outras equipes vão ter confrontos mais fáceis do que o Castanhal, né? O Smith citou bem, vai enfrentar o Motoclube, que tem aí a liderança do grupo, né? O primeiro lugar, é o quinto lugar geral da competição, é uma equipe que tem um bom investimento, é uma equipe que conta com uma presença da torcida lá no Maranhão. Então o Castanhal entrou numa fria, cara. Vai ter um jogo fora de casa contra a forte equipe do Motoclube e o Motoclube que, como o Smith também citou, já foi algoz do Castanhal no ano passado, né? Lembrando que o Castanhal estava invicto, né? Com a melhor campanha geral e aí caiu no primeiro mata-mata para o Motoclube. Então, o Castanhal entrou nessa fria. Eu acho que o torcedor pode contar com essa possível relaxada do Motoclube no último jogo, tentar poupar atletas já pensando na próxima fase, já que está matematicamente garantido na próxima fase. Mas também um jogo em casa com a torcida, eu não sei se vai ser assim tão fácil e se a equipe realmente vai relaxar. Eu acho que vai querer fazer bonito e passar para a próxima fase, carimbando aí essa campanha na fase de grupos, fazendo os 28 pontos. Então, é complicado para o Castanhal também, porque não passando para a próxima fase, anularia totalmente as chances do Castanhal ter calendário nacional em 2023, né? O Castanhal que não conseguiu ficar entre os 4 primeiros do Campeonato Paraense 2022 e por isso não está garantido em nenhuma competição nacional no próximo ano. E nós, né, já debatemos isso aqui no Bandola, já sabemos como que essa ausência de calendário, esse hiato que os clubes paraenses vivem é o grande responsável pelo envolvimento do clube em dias cada vez mais difíceis, com dívidas e tudo mais, né? Até porque a gente sabe que é impossível você manter um time sem calendário. Então é preocupante, mas a gente fica na torcida pelo Castanhal, né? O Pacajus, que vem logo depois do Castanhal, vai enfrentar uma equipe muito fragilizada na competição, que é o 4 de julho, né? Então, o Castanhal depende de si. Vencendo, tudo certo. Agora, se perder, aí vai ter que contar com a derrota também do Juventude para o 4 de julho e também do Pacajus. Então, a única salvação assim tranquila para o Castanhal é realmente conseguir passar de fase vencendo o Motoclube, que vai ser um jogo heróico, né? Dadas aí as circunstâncias de como o Motoclube vem se garantindo na competição, né? No dia 17, domingo agora, lá em São Luís, o estádio Nhozinho Santos, estádio do Motoclube, às 15 horas. Bom, agora falando já do representante da capital na Série D, a Tuna Luso, pois é, né? A gente já vem batendo nessa tecla aqui todos os nossos episódios, onde nós já tentamos dissecar, compreender, analisar como que todo o projeto de futebol 2021 veio ruindo no ano 2022. A gente já tentou elencar aqui os mais diversos fatores que levaram a essa destruição do projeto de futebol, a uma disputa interna muito grande, enfim. Inclusive, nós estamos produzindo uma espécie de dossiê aí, um texto para o nosso Instagram, e aqui eu já convido o nosso ouvinte a acompanhar o Bandola Cast no Instagram, né? Um texto que vai aí mostrar toda essa ruptura, essa essa estrutura que foi responsável pela Tuna fazer um campeonato extremamente sofrível, vergonhoso, pífio,
depois de 15 anos sem disputar uma competição nacional, tendo mais de R$ 1 milhão em verba, valor que nunca tinha sido visto no Souza, pelo menos nos últimos 30 anos. Então, a gente está trazendo aí diversos fatores, né, que nós já debatemos aqui nos nossos episódios anteriores, mas a gente vai condensar aí no texto, e aí o nosso ouvinte vai poder acompanhar melhor. A Tuna que está na posição 57 dos 64 grupos, dos 64 times da competição, né, entre os 8 piores colocados, e que tem vaga garantida para 2023. Mas aí ainda está muito maduro, né, tá muito verde o debate sobre o futebol, que possivelmente será novamente reorganizado da forma que foi em 2021, mas ainda não podemos falar sobre isso. Bom, a torcida então vai em clima de despedida mesmo, né? Uma questão de acompanhar o último jogo da Tuna no ano, até porque a gente sabe que ainda não está sacramentada a realização da Copa Verde 2022. Então, oficialmente, né, até agora, esse é o último jogo da Tuna no ano. Então, aí a torcida já está indo com esse tom de despedida do time que foi eliminado com 3 rodadas de antecedência. Então é esse o cenário dos paraenses na D, o Castanhal que fez o maior investimento, mas que entrou numa fria e que vai ter uma dureza, uma pedreira pela frente, mas que a gente torce para que possa passar de fase. E a Tuna que foi eliminada com 3 rodadas de antecedência numa campanha patética que fez. E, Ítalo, eu queria que você comentasse em relação ao Sub-20 do Campeonato Paraense também. O nosso campeonato Sub-20 agora já chegou nas quartas de final num regulamento meio bizarro, cara. As quartas de final vão funcionar da seguinte forma. Formaram-se 3 grupos entre os times que passaram das oitavas. 3 grupos também com 3 times, né? Vamos colocar aqui o grupo A, com o Castanhal, com o Comercial e o Castelo dos Sonhos. O grupo B, com o Águia de Marabá, o Cruz Azul e o Pedreira. E o grupo C, com a Tuna, o Clube do Remo e o Carajás. O regulamento diz que passa o primeiro, né, de cada grupo, o melhor de cada grupo, e o segundo melhor de todos os grupos, na classificação geral. O que é interessante ter aqui, né, é que o Paysandu não tá, que é um dos favoritos sempre, ao lado do Clube do Remo nas categorias de base. O Paysandu foi eliminado pela Tuna num jogo bem interessante. No jogo de ida, o Paysandu abriu 3-0 no primeiro tempo e a Tuna foi no segundo tempo e conseguiu virar o jogo em 4-3. E no segundo jogo, já na Curuzu, conseguiu segurar o placar em 2-1. Então, foi interessante essa eliminação aí do Paysandu e fica já a valorização desses jogadores para os próximos campeonatos, né, do próximo ano. Fica aí a ideia para que a diretoria tenha, no mínimo, a competência mínima de valorizar esses garotos que estão fazendo uma boa campanha aí no Campeonato Paraense Sub-20 e traremos aqui as próximas informações, né? O clássico Tuna e Remo vai acontecer no dia 21 de julho agora, lá no estádio Francisco Vasquez, e com certeza a gente vai trazer aí as notícias do Campeonato Paraense Sub-20. Poxa, tomara que com essa nova gestão da federação, o futebol de base aqui no Pará, ele ganhe um calendário digno, né? E não esse tapa-buraco aí, Verdade. Rapidinho, sempre, onde os atletas não conseguem exercer direito do seu futebol. E, claro, também exigimos pelo menos equipes mais estruturadas para participar, não apenas uma vaga ganha em troca de voto no futuro. E assim que a gente tem visto isso, infelizmente. E tem muito garoto que não tem esperança de um dia virar um jogador de futebol por conta disso, né? Da falta de estrutura, da falta de calendário. E às vezes surge uma oportunidade em outro estado para disputar competições o ano inteiro, viajando pelo Brasil, e a chance de ter aí visibilidade, e que infelizmente nosso futebol ainda não tem. Bom, Mauri, tem uma informação importante aí sobre o ataque do Paysandu, né, para o próximo jogo.
É isso, Smith. O Darley não foi convocado, que ele vai ficar cuidando do condicionamento físico. E então, mais um desfalque aí. E além disso, como o Paysandu não vai ter o Genilson suspenso e o Lucas Costa, que está com uma lesão no joelho, o Marcão voltou a ser relacionado pelo Márcio, até porque tava precisando no elenco. O Paysandu tá sem dois zagueiros para o jogo. Então, essas duas informações aí para o jogo de domingo. Realmente, o Paysandu com muitos problemas defensivos aí. A sorte é que a pontuação do Paysandu não está do nível que está o do Clube do Remo, que a gente vai falar agora neste momento do podcast. Eu vou trazer agora aqui para vocês a classificação da Série C do Brasileirão para contar um pouco do drama do Clube do Remo nesse momento na Série C. A Série C, que é liderada pelo Mirassol com 26 pontos, tem um jogo a menos que o Paysandu, inclusive, que é o vice-líder com 26. O ABC é o terceiro colocado com 24. E olha só, o ABC não vence há 5 partidas, tá? Para você ver como é a competição. O ABC, há 5 partidas sem vencer, é o terceiro colocado. O Botafogo de São Paulo é o quarto colocado com 23. E o Botafogo da Paraíba é o quinto colocado com 22. O Figueirense é o sexto com 22. O Manaus é o sétimo com 21. E o Volta Redonda, nesse momento, fecha o G8 com 20 pontos. Aí começa uma briga ali para as equipes que ainda têm chances de classificação. São José é o nono colocado com 20 pontos, a Aparecidense é a décima com 19, o Ipiranga é o 11º com 19, o Vitória é o 12º com 18, o Clube do Remo é o terceiro, olha só o drama do Remo, hein? É o 13º com 18 pontos, 14º, o Altos do Piauí também com 18 pontos, o Floresta 15º com 16, o Ferroviário 16º com 15, e na zona do degola, o Confiança com 14 pontos, é o 17º, 18º, o Atlético Cearense, que era o lanterna até enfrentar o Clube do Remo, o Campinense, que é o 19º, com 12, e o Brasil de Pelotas é o lanterna com 11. Então, digamos que até o Altos do Piauí aqui, eu acho que são equipes que estão brigando por classificação. Dessas equipes aqui que vão brigar por classificação ainda, eu coloco pelo menos Figueirense, Manaus, Volta Redonda, São José, pelo menos 9 equipes brigando ali por 4 vagas. Porque eu acho que até o Botafogo de São Paulo, eu vou colocar que já está bem encaminhada a classificação. O Paysandu e o Mirassol são os dois assim que estão mais à vontade e tudo mais. Mas pelo menos 8 equipes ali brigando por 4 vagas. Então vai ser uma reta final muito emocionante. E para a torcida do Clube do Remo, se ainda quiser ter esperança, como eu comentei em off aqui com os meus amigos, eu acho que tem que torcer para ter muito empate. Porque em termos de desempenho, o Clube do Remo não passa nenhuma confiança a mais para o seu torcedor. Não passa. Porque é uma equipe que está 5 jogos sem vencer, e não são 5 jogos em que o Remo passou perto de vencer, que foi detalhe que o Remo não venceu, que o desempenho do Remo estava legal. Não. O Remo tem tido uma queda muito grande, desde o jogo ali contra a equipe do Volta Redonda, que o Remo tem caído muito de desempenho. O primeiro tempo contra o Altos foi um oásis no sertão. E o clássico Repá, até o Remo fez um jogo mais equilibrado, porém a falha do Vinícius foi muito sentida. E o Remo tem tido desempenhos pífios. E o Gerson Guzmão não conseguiu ainda extrair nada desse elenco. Nem defensivamente e nem ofensivamente. Porque uma equipe que toma 3 gols do Atlético Cearense, que até então tinha apenas 7 gols na competição, não pode dizer que está equilibrada defensivamente. Aliás, o goleiro Vinícius vem sofrendo drama no gol do Clube do Remo. E agora fica o debate. Será que o Vinícius vai para o banco de reservas descansar, até para evitar de desgastar mais sua imagem diante do torcedor, que desses 5 anos aí como titular do Remo nunca foi manchada? Será que o Zé Carlos vai finalmente estrear? E esse time do Remo, qual é a configuração para encarar esse ABC que também não vence a 5 jogos? Porém, como eu disse, o ABC está no G4, está no G8. E como eu disse, o que preocupa hoje o torcedor é o mesmo filme do ano passado.
Um filme em que aterroriza o torcedor em relação a rebaixamento também, porque o Remo precisa olhar para baixo. O Remo tem 4 pontos à frente da zona de rebaixamento. E ano passado, faltando poucos jogos para terminar, o Remo tinha uma pontuação maior ali na Série B e foi deixando acontecer a coisa e infelizmente acabou sendo rebaixado. Então hoje, a preocupação é não classificar, mas também é não cair. Então o Remo vive um drama e o jogo de domingo, como a gente estava comentando em off também aqui, a gente não sabe como é que vai estar o clima do Bainão. Eu sei que amistoso não vai estar, mas em termos de quantidade de torcedores, porque não dá para dizer ainda se o Bainão vai estar vazio ou se vai estar cheio. Porque, como eu falei aqui com os meus amigos, se o torcedor do Remo quiser lotar o Bainão, nem que seja para protestar, ele vai. Porque às vezes é melhor o cara ir para o estádio protestar lá ao vivo, né, do que na televisão. Porque o clima é muito pesado no Bainão. A diretoria parece super perdida. Essa semana deram uma entrevista que eu só posso considerar como patética, onde nem abriram ali a janela para perguntas da imprensa. Ninguém da imprensa perguntou nada, foram depoimentos super protocolados, em que falaram, bora dispensar 5 jogadores, desses 5, 4 não jogam, e um aí que é o salário mais alto e não está rendendo, que é o Pimpão. Então, o torcedor do Remo, ele não é mais bobo. Ele não é mais bobo. E ele sabe que a coisa está muito complicada para classificar. Porque em 2020, quando o Remo teve uma temporada com 3 treinadores, o Remo não errou tanto para conquistar o acesso, né? Então, é muito complicada a situação do Remo. Eu digo que é quase irreversível. Só um milagre para fazer o Leão se classificar para a próxima fase. E o Amorim quer comentar um pouco sobre esse ABC, que está 5 jogos aí sem vencer e que vem a Belém querendo pontuar para ficar ali no G8. Não, tu sabe o que é interessante, Mitch, que tu falaste da classificação e o ABC tá ali com que é o 24, né? 24 pontos. Isso. O ABC tá com 24 pontos e o ABC, ele jogou mal contra o Confiança, empatou com a Aparecidense, aí depois tem 2 empates em casa com Confiança e com o Manaus na última rodada, mas o ABC, ele consegue se manter lá em cima justamente naquela história de gordura que eu falei do Paysandu, porque o ABC não chegou a ser incomodado pelo Botafogo da Paraíba. Tudo bem que o Botafogo tem um jogo a menos, que ele teve um jogo adiado contra o Mirassol que vai ser disputado no início de agosto, mas ele conseguiu acumular pontos que, como o concorrente direto dele agora é o outro o Botafogo de Ribeirão Preto, que está tentando chegar. O concorrente direto dele, que por muito tempo foi o Botafogo da Paraíba, não ameaçou em nenhum momento. Agora, quem está chegando é o Botafogo de São Paulo. Então é muito interessante para você ver como o ABC acumulou pontos com a regularidade dele no campeonato. Foi uma das equipes mais regulares. Dali os 3 primeiros têm uma certa regularidade e empatou, não ganhou e continua lá, teoricamente sossegado. Exatamente. É para ter uma noção de como é o nível da competição, né? É uma competição nivelada por baixo. Por isso que a gente falou lá no início da competição que Remo e Paysandu, o próprio Vitória, equipes que têm um maior investimento, tinham que estar ali disputando na parte de cima da tabela, né? Então, essa é a maior raiva do torcedor do Remo, porque o Remo caiu da Série B, né? E tinha planejamento de voltar logo em seguida. E fica bem complicado de ainda acreditar nesse acesso imediato para a Série B novamente. E, cara, olha só o drama do Remo, pessoal. O Remo pode ficar de férias, tá? Em agosto, porque não tem Copa Verde esse ano. Não tem Copa Verde. Então, a última vez que o Remo ficou de férias em agosto foi em 2018, com aquele time do Netão, que quase foi rebaixado para a Série D. Porque esse ano não tem Copa Verde, não tem esse tapa-buraco aí do calendário, devido à Copa do Mundo. E aí, como é que o Remo vai se virar? Para rescindir contrato com os jogadores, para enxugar a folha aí para o ano que vem. E ano que vem, com certeza, o Remo vai montar um time muito mais modesto, porque o dinheiro, pelo visto, vai acabar. Então, o drama do Remo é esse, o desespero,
A água está mais do que no pescoço em relação à classificação. E, Ítalo, eu queria que você comentasse a respeito dessa entrevista que a diretoria do Remo concedeu ali, né, no seu canal do YouTube. Como eu disse, não deu espaço para ninguém fazer perguntas, não foi uma entrevista democrática, foi apenas um pronunciamento, né? Como eu disse, perderam a oportunidade de escutar algumas perguntas que seriam interessantes sobre essa reta final e essa crise do clube do Remo dentro de campo. Pois é, Smith. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas essa suposta, né, entrevista, que é como o Smith falou ainda agora, né, que foi, não é uma entrevista, já que não é aberta à imprensa, como que ela é muito simbólica de como que a diretoria do Clube do Remo parece estar perdida no conflito. Porque, ao meu ver, é uma resposta que não está à altura do problema. As dispensas são de jogadores que não têm participado efetivamente do progresso, do processo, na verdade, de jogos do Clube do Remo. Ao meu ver, são jogadores que não têm uma relação tão presente no futebol do Remo como os outros. Então, eu não sei se é uma resposta que foi muito cobrada e com razão, né? A torcida do Clube do Remo cobrou muito o presidente Fábio Bentes por uma resposta. Essa resposta veio, né, de uma coletiva fake, né? Não foi uma coletiva. E, ao meu ver, ela não está à altura do problema. Ela não ataca diretamente o problema, sabe? Então, eu acho que para mim foi uma estratégia ali, quase de um placebo, de tentar contornar as coisas, mas ao meu ver, ela não ataca diretamente a raiz do problema. Não sei se vocês concordam comigo. E aí, Amaury? Não, eu concordo porque, pô, cara, o Laílson mal jogava. O Kevin jogava quando era. Tudo bem que ele falhava, tá certo, mas ele não era titular. Ele jogava como não tinha ninguém. Tanto no jogo contra o Ipiranga que ele entra porque o titular se machucou. Então, assim, você jogar isso para a torcida como se isso fosse uma resposta é querer fazer uma cortina de fumaça do real problema que é a incompetência da diretoria. Então, eu vou mandar uns jogadores que a torcida pega no pé embora aqui, o Kevin, o próprio Pimpão, né? Mas esse não apresentou nada mesmo. Eu vou mandar embora, rescindir contrato, não sei o que, não sei o que, não sei o que, para dar uma resposta para a torcida, esconde a própria incompetência da diretoria de formar o elenco, enfim, das trocas de treinador, de contratações equivocadas, como foi a do Pimpão, por exemplo. Então, isso aí mascara muita coisa que tem por trás ali dos bastidores ali do Baianão. É muito lamentável, né? Porque, olha só, essa gestão começou em 2019 com a esperança de organizar o Remo e organizou realmente administrativamente, porém, se dentro de campo as coisas não andarem corretamente, essa credibilidade vai para o ralo. E essa gestão corre o risco de ano que vem, no seu último ano, estar jogando uma Série D. Então, por isso a preocupação do torcedor. Porque hoje a gente está vendo os dramas aí dos times paraenses. A Série D, meu amigo, não é mais como era em 2015, onde o Remo conquistou o acesso. Ela é muito mais difícil. E outra coisa, qual é o jogador que vai querer jogar no Remo numa Série D? O cara vai querer exigir ganhar milhões de salários aí, né? Com a cobrança que é aqui em Belém, né? Em relação ao clube do Remo. Tá aí o Santa Cruz, tá jogando a Série D, não sei se vai subir esse ano. O América de Natal caiu e não voltou mais. Então tem esse drama aí de times grandes que, quando são rebaixados, não conseguem retornar. Então essa é a grande preocupação do torcedor do clube do Remo nesse momento. Galera, reta final aqui de podcast, eu já quero que vocês adiantem para mim e para os nossos ouvintes os teus palpites para esse final de semana de Série C e Série D. Começando por ti, meu amigo Ítalo Souza. Olha, cara, eu acho que vou começar pelo jogo do Castanhal. Eu acho que vai ser um jogo muito difícil para o Castanhal. Eu não aposto na vitória do Castanhal. Acho muito difícil. Eu vou palpitar 2-1 para o Moto. E o jogo da Tuna também é outro jogo complicado, porque
É um Tocantinópolis que a Tuna já conseguiu administrar uma boa partida contra, mas acho que no máximo um empate de 1-1 ou 0-0, por aí. E para os jogos e para os times da Série C, acho que pro Vitória também, acho que 2-1 pro Vitória, e acho que o Remo vence o ABC 1-0. Perfeito, amigo. Muito obrigado mais uma vez pela tua participação. E eu te espero aqui no próximo episódio. Valeu, Smith. Um abraço a Mauri. Até a próxima. Um abraço, amigo. E aí, meu amigo Amaury, teus palpites pro final de semana. Eu já quero te agradecer por mais uma participação aqui no Bandola. Bem, vamos lá. Eu acho que a Tuna deve empatar mesmo, até porque o Tocantinópolis já está classificado. E a Tuna, para querer pelo menos se despedir honrosamente. Cara, eu tô com o Ítalo. Eu não acho que o Castanhal tem força para ganhar, mas eu vou dar um palpite de vitória de 1-0 do Castanhal. E o Castanhal se classifica. Vitória e Paysandu é difícil. Mas eu acho que o Paysandu traz um empate de lá. E, cara, esse jogo do Remo... Ai, tu é doido. Aí eu tô falando zero clubismo, tá? Eu não vejo muito futuro do time do Remo. Não vejo. Eu vou palpitar a vitória do ABC. E agradecer ao Ítalo, agradecer a você, Smith, e a quem está nos ouvindo por mais um episódio e até a próxima. Meu amigo Amaury, meu amigo Ítalo, em relação ao Clube do Remo, né? É um jogo que eu queria muito dizer aqui que o Remo vai ganhar, né? Porque eu cravei que o Remo iria ganhar o Lanterna na última rodada, e o Remo foi lá e perdeu. Não sei, tá com cara de empate, mas esse empate mais por causa da torcida do que por causa do time, sabe? Se fosse lá em Natal, acho que o Remo perderia. Também não vejo mais forças nesse time aí, parece um time entregue, um elenco entregue. Não sei. Algo muito grave aconteceu lá no Bainão, que a gente um dia vai saber. Não agora, mas um dia a gente vai saber. Numas entrevistas de podcast de algum jogador que passou pelo elenco do Remo, sabe? Algum dirigente, talvez a gente saiba. Mas só lá na frente, agora não dá pra saber. Então eu acho que vai ser empate. Por causa do Fenômeno Azul, por causa do ser do Remo. O Paysandu também eu acho que vai ser empate. E esse empate pode ser que até ajude o Remo, né? Só que o Remo, não sei se ganha. Cara de 1-1 esse jogo lá. 1-1, Bainão, 1-1 em Salvador. Eu também acho que o Motoclube vence o Castanhal. Não vai querer dar chance aí pro Japinha. E eu acho que o planejamento do Castanhal falhou um pouco em relação ali à logística dos seus jogos como mandante. Se tivesse conversado com os grandes de Belém e mandado os seus jogos ou em Bainão ou em Curuzu, talvez tivesse uma sorte maior do que ter ido para Bragança jogar, e foi muito prejudicado por isso, porque lá em Castanhal não tem condições. E a Tuna acho que vai sair de forma honrosa e vence 1-0 o Tocantinópolis, só para dar um recado aí, tomara que a Águia consiga se reerguer na próxima temporada e faça uma campanha mais digna, né, na Série D. E detalhe, o Castanhal, se for eliminado domingo, fica sem divisão no que vem, porque o Águia de Marabá e a Tuna serão os nossos representantes na Série D de 2023. Amigos, mais uma vez, muito obrigado. Lembrando, estamos no YouTube. Se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos, mande para geral o BandolaCast e também nas principais plataformas de podcast aí, nos seus aplicativos, no seu celular, no seu computador, no seu tablet, onde você escutar a gente, seja no trabalho, na faculdade. Faculdade não, né? Estamos de férias, na praia, onde você estiver aí, você pode escutar o BandolaCast, tá bom, galera? Fique na paz, um abraço e até a próxima. Valeu!